Todos vêm com alegria, como ela se expandiu. Não há quem possa fazer a igreja parar. Foi por graças de Jeová que ela aqui se construiu. Não há quem possa fazer a igreja parar. Foi por graças de Jeová que ela aqui se construiu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos meditar aqui uma palavra que tiver sua Bíblia, vamos. No livro de Malaquias, capítulo 1. Esse fato aconteceu 100 anos depois dos primeiros exilados lá de Babilônia. O profeta Malaquias trouxe essa dura palavra ao povo de Israel. A ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Se formalizar, achar uma coisa natural, normal, até numa ação errônea, podem achar que está tudo bem, que está certo. A ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias, o profeta Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Eu vos amei. Aleluia! Glória a Deus! Mas vós dizeis: em que nos amastes? Em que o Senhor nos amou? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia eu amei a Jacó. E aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Os israelitas, eles achavam duvidoso quanto o amor de Deus, o amor divino, por causa das aflições que eles sofriam. Chegaram até, inclusive, a acusar a Deus de ser infiel às promessas do conserto. O Senhor mostra-lhes então o cuidado especial que ele vinha dispensando do decurso dos anos. E na realidade era Israel que havia deixado de amar e honrar a Deus. Israel que deixou de honrar e amar a Deus, e nisso se perdeu no meio do caminho, e isso desagradou ao próprio Deus. Isso porque desobedeceram a lei. Ainda que Edom diga empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar lugares desertos.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Mas por quê? O Senhor amou a Jacó e aborreceu a Esaú. A palavra aborrecer ou aborrecido ou aborrecido significa apenas que Deus escolhera a Jacó em lugar do seu irmão Esaú. Era para herdar promessas do conceito de ser o progenitor do povo escolhido, através do qual viria o Messias. Porém, a rejeição de Esaú e de seus descendentes nada tem a ver com o seu destino eterno, o para sempre, o legado final para com a pessoa de Esaú. Amém? Vocês vão entender. O desejo de Deus era que eles viessem a servi-lo, a receber a bênção. Eis que os vossos olhos o verão e direis. Verso 5: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Olha, o filho honrará o pai. Deus é pai? Deus é Senhor? É o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. O verso 6 diz: o filho honrará o pai e o servo honrará o seu senhor. E o Senhor Deus diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? Aleluia. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? A palavra diz: temer a Deus e dar-lhe glória. Por isso que não pode ser da boca para fora. Pai, pai, mas cadê a honra? Aquele que você tem como pai, como Senhor de vossas almas, cadê o temor a Ele? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Em que? Nos fala, nos diga. Ora, Malaquias apresenta uma acusação contra os sacerdotes na terra. Eles desprezavam o Senhor, oferecendo animais aleijados, doentes, o que contraria a lei de Deus, porque para Deus tem que ser apresentado o perfeito, aleluia, o santo, o sem mancha. É Deus fiel. E os sacerdotes ousavam a oferecer ao Senhor, é o que está dizendo aqui, animais aleijados, cegos, mancos. E como é que Deus via tudo isso? Teria porventura alguma aceitação da parte de Deus? Isso mexeu com a sensibilidade do Senhor, porque Ele merece o do bom e do melhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Verdade. Voltemos para os nossos dias aqui agora. O que temos oferecido a Deus? Você tem oferecido ao Senhor o teu melhor? Você é quem sabe. E você, particularmente falando aqui, tem oferecido a Deus o teu melhor na tua oração, na tua santificação, na tua meditação da palavra? É Deus. Tem se esforçado para isso? Ou tem levado as coisas De qualquer maneira. de
qualquer maneira, É, Deus. qualquer jeito. E não é dessa forma, não é dessa maneira. Verdade. O louvor de qualquer maneira, não. Procura a perfeição. Procura melhor, é para Deus. Aleluia. O desafinado procura, vai treinando. Você vai chegar, você vai ver, vai ter melhora. Verdade. Aleluia. É para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que chega a falar, é para Deus mesmo, está nem aí. É. Qualquer jeito. É bem o conteúdo dessa mensagem aí, né? Porque tem muita gente aqui que Deus pode estar falando nesse momento e pode estar achando que nem é para eles. É com a naturalidade. Fala, irmãos, vamos cantar aqui de qualquer jeito mesmo aqui, porque é para Deus mesmo, está tudo bem. E a palavra de hoje está cobrando o nosso melhor para Deus. A gente tem que se esforçar para dar sempre o melhor. Verdade. Vocês não estão entendendo? Não? Amém. É eu e você, somos nós. Verdade. Na devoção a Deus, na palavra do conhecimento, no louvor, na oração, na santificação. Procura o melhor para Deus. Aleluia. Glória a O Deus. melhor, porque Ele precisa. É, Deus. Ele requer um bom cheiro suave Aleluia. nas suas narinas. Glória a Deus. Aleluia. Porque aqui, ó, o coxo manco aleijado, Deus rejeita. A tua oferta seja melhor. Deus fiel. Coração. Vamos lá, o templo. Está lá os grandes oferecendo dinheiro grande lá, colocando lá. E Jesus está presente. Ele viu. Quando de repente entra aquela mulher viúva, pobrezinha, chega lá e ó, pim, chega, fez um barulho. 2 moedinhas. É, Deus fiel. Você pensa que o Senhor não repara? É? Aquele crente que vai ofertar na sua casa e coloca a mão no bolso, pega aquela nota amassada, suja, parecendo que está dando para um mendigo, e vai lá e coloca na salva. Está brincando com Deus? Está brincando com Deus? Por isso que na hora que a gente vai ofertar, principalmente na Santa Ceia, eu procuro chamar a atenção dos irmãos. Olha, nós vamos nos apresentar agora diante dele, fazendo esse ato aqui. O ofertar na casa do Senhor é cultuar a Deus, é espiritual. Tem bênção aí a ser delegada na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento em que você vai ofertar, amém? Pode ter certeza que algo está acontecendo na tua vida. Eu creio. Aleluia. Deus ama quem dá com alegria, com dúvida. Se eu der isso aqui vai me fazer falta. Não fale dessa maneira. Confia nele. Eu creio. Louvado seja Deus. Ele é Deus provedor. Maravilha. Eu falei aqui na ceia de domingo, na quarta, eu falei não, é quarta. O irmão obreiro, Santo Amaro. O senhor está aqui, né? Ele pediu até que eu não falasse para ninguém não fale. Amém? O irmão veio chorando aqui quarta-feira. Sobre aquela oração que o senhor fez na Santa Ceia, que eu estava presente com a minha senhora. Mas olha, irmão, me deu uma fé. Eu confiei, falei com ela, nós confiamos no Senhor. Mexeu com o nosso coração aquela oração. Eu orei para que Deus abençoasse os irmãos. Porém, se Deus abrisse a porta, se Deus abençoasse, saísse a causa, lembrasse da casa do Senhor. E não é que Deus. É, Deus fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Diz que na outra semana mandaram chamar os filhos. Deus maravilhoso, fiel e A verdadeiro. causa saiu e o irmão veio ofertar a casa do Em Senhor. nome de Jesus. Não é lindo, irmãos? Eu creio na Sai minha daqui com essa vitória. bênção, com essa fé. Eu creio. Vamos procurar melhorar o nosso quadro diante do Senhor, os nossos atos. Olha aqui. Deus é minha, é tua. Um ato de fé. Assim as vitórias. Amém? Está frio, coloca essa fé dentro de Deus. Venha. Será que recebido? Não é por paixão, é por Ele. Aleluia. Senhor,
glórias. Eu creio. Amém? Jesus. A gente quer ver fluir, né? As coisas de Deus na nossa vida, nós temos que fazer por onde? Eu creio. E é no ato de fé. Olha Deus reprovando aqui o ato dos sacerdotes, ó, oferecendo a ele coisa sem cabimento. Misericórdia, meu Pai. Isso porque, versos 8, trazeis animal cego para os sacrifícios. Isso não faz mal. E quando oferece o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ele vai se agradar do teu ato? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai em favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Aleluia. Isto veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias apresenta acusação contra os sacerdotes. Desprezavam o Senhor, oferecendo animais aleijados, doentes, cegos, contrariando a lei de Deus. Como crentes em Cristo, devemos ofertar a Deus o melhor que possuímos, a nossa vida inteira como sacrifício vivo. Aleluia. Aleluia. Glória a Nossa Deus. vida inteira como sacrifício vivo a Deus. Amém? É o coração. Acabei de falar que o Senhor reparou quando aquela mulher jogou aquelas duas moedas e ele disse: essa foi aprovada. Esta foi aprovada. Que ela deu de coração, ela deu tudo que ela tinha. Os outros deram, que estava sobejando, tinha mais para dar. E ela deu o que ela tinha, porém confiando em Deus. Só Ele nos conhece aqui, ó. Amém? Ele sonda. O olhar dele agora está sobre cada um de nós agora. Aleluia. Glória a Deus. Como é que nós estamos ouvindo essa palavra? Terá alguma melhora na nossa vida? Cada um aqui é responsável por si. Você quer melhorar? Procura se apresentar melhor diante do Senhor. Amém? Num ato que agrade a Deus. Chama a atenção dele para o agrado, não para uma ira ou um desprezo da parte do Senhor. Amém, igreja? Amém. O tempo que dedicamos à oração, ao estudo da Bíblia, deve ser um horário nobre do dia. Jamais quando estamos cansados para fazer outra coisa. A mesa do Senhor era usada para sacrificar animais trazidos em oferenda pelos filhos de Israel. Quem há entre vós que feche as portas e não acenda de mal o fogo do meu altar? Aleluia, Jesus. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a Oh, oração. Jesus maravilhoso. Grande Deus. Fala ali, se você for ofertar ao Senhor e você tiver, meu Deus do céu, em desacordo com algum irmão na igreja, você tem que procurar antes essa pessoa, esse irmão, vocês se entenderem num perdão verdadeiro. Aleluia. Amém? Aleluia. Para que você venha então ofertar, para que Deus aceite a tua oferta. Então é um passo a passo na nossa vida. Até quando? Você é quem sabe. Quebra esse coração de pedra. Libera o perdão. Aleluia. Perdoa. Deus quer fazer fluir. Aleluia. Deus fiel. A graça na sua vida. Glória Mas a há esse entendimento da sua própria mente, a sua própria cabeça. Verdade, meu Deus. Essa dureza de coração. Enxerga, abre os olhos. Glória a Deus. Se você fizer tal coisa, de coração, de alma, as coisas vão mudar para você. Eu Com creio. certeza. Louvado seja Deus. Que vai ter a aprovação de Deus. Oh, Amém? Deus maravilhoso. Aleluia. Mas desde o nascer do sol até o poente, será grande as nações. Entre as nações será grande o meu nome.
E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, uma oração pura, porque o meu nome será grande. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas vós o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. Irmão, Misericórdia, meu Pai. Oh, Deus grande. ofereça o melhor. Verdade. Tem gente que tem capacidade de trazer aqui para a assistência social. Pega lá na sua dispensa o velho feijão. Misericórdia. Até chega, como é que chama aquele bichinho? Misericórdia, Pai. O que é isso? Absurdo. Quer dizer que você não quer para você, você oferece aos outros. Está repreendido. Misericórdia. Você vai acudir o teu irmão com isso? Não treine a Deus, não. E o pior é isso. Você traz, os irmãos colocaram na assistência, aquele que você trouxe, que está estragado, cheio de bichinho, está passando para os outros alimentos. Estraga os outros. A lasca. Só Né? O arroz, misericórdia, o próprio macarrão. Aqueles bichinhos a lasca. Verdade. É terrível, não é não? Oh, E Deus vê tudo. com certeza. E Deus vê tudo. Muda a tua mentalidade. Aleluia. Amém? Deus fiel. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Deus Ele fiel. é um bom pagador? E dá o melhor. Não o resto. É ao pobre, ao necessitado que você está dando É, isso. Jesus Cuidado. querido. Traga com amor, com carinho. Eu ia até perguntar às irmãs da assistência social, como é que está aqui? Os irmãos estão trazendo, como é que está? Na Santa Ceia, é uma coisa que eu esqueci. Estão dando papelzinho para os irmãos, como é que está o trabalho da assistência social? Estou falando aqui, serve até desenho para os irmãos também nas igrejas, viu? É bom falar assim. E povo é povo. Amém? Ficou determinado que em toda a Santa Ceia os irmãos passam pela unção com missionário, ali já pega um papelzinho, arroz, feijão, seja lá o que for, vai trazer na próxima ceia. Estão fazendo isso? Não? Ou já esqueci? Estão fazendo? Está indo bem? Os irmãos estão cumprindo? Palmas para Jesus.